momentos de insanidade. Por mulheres, sempre serão histeria. Oi, eu me chamo Laura, mas por aqui vocês podem me chamar de Lauris. Você já deve ter ouvido falar do termo histeria feminina, não é? De acordo com alguns estudos, como o artigo Histeria Feminina no Ocidente, conceito de patologização do corpo da mulher, de Gabriela Cavalcante de Albuquerque, essa condição foi usada para punir e controlar mulheres que não se encaixavam no padrão que era considerado adequado para a época, reforçando uma dominação masculina. De acordo com o artigo, a histeria feminina foi criada como uma forma de justificar alguns comportamentos de repressão às mulheres. Ao vincular a histeria como algo da natureza feminina e como uma patologia, fica muito mais fácil de estereotipar as questões do gênero, fazendo com que qualquer coisa que não seja necessariamente esperada das mulheres seja considerada histeria. O termo histeria vem da Grécia Antiga e é derivado da palavra histera, que significa útero ou início das coisas, começo. Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental, foi um dos primeiros a associar os sintomas da histeria ao útero, afirmando que a condição era exclusiva de mulheres que apresentavam algumas irregularidades no funcionamento desse órgão. A histeria foi usada para ser o sinônimo de uma ampla gama de sintomas psicológicos e emocionais que, na época, eram incompreendidos ou considerados inadequados para os padrões esperados das mulheres. Então, se você não encontrasse submissão ou um padrão de comportamento, uma pessoa que aceita tudo que é imposto pelos homens, pelo marido, pelo pai, provavelmente essa mulher ia ser considerada histérica. Com o avanço da ciência e da psicologia modernas, o conceito foi abandonado como um diagnóstico formal, reconhecendo que os sintomas outrora associados a essa condição podem ocorrer em qualquer gênero e são mais adequadamente compreendidos quando tratados dentro de outros diagnósticos psicológicos e neurológicos, mas ainda assim é muito comum ouvir que as mulheres são histéricas. Outra coisa muito fácil de notar é que nas representações midiáticas das mulheres, elas são dominadas pela submissão. Ou seja, geralmente quando uma mulher está interpretando uma personagem, ela ocupa um espaço criado por um homem ou criado para agradar um homem. A gente pode associar isso até mesmo à nossa criação. Eu falei no vídeo anterior uma frase da Simone de Beauvoir que não se nasce mulher, torna-se mulher, e isso é nada mais do que um exemplo prático disso. O que ela quis dizer com essa frase é basicamente que, enquanto os homens nascem homens e continuam assim, isso significa que seu instinto está muito mais presente durante o seu crescimento do que nós mulheres. A gente aprende como ser uma mulher. E na mídia isso não é diferente. A gente tem vários estereótipos femininos que são moldados para agradar os homens, principalmente quando o filme passa através da perspectiva de um homem, como no caso da Dama em Perigo. Bom, aqui eu posso citar vários filmes infantis, como filmes de princesa, Cinderela, Bela Adormecida, em que a gente tem uma dama em perigo. É uma mulher que é uma princesa delicada, que tem vários estereótipos ali e que ela precisa de um homem que a salve. Ela não pode salvar sozinha, ela precisa que alguém faça isso por ela. Outro estereótipo é a garota ingênua, que é uma menina que não sabe exatamente o que ela tá fazendo, que é pura. Um exemplo desse estereótipo é o filme Um Amor para Recordar. Mas essa personagem é uma menina muito boazinha, ela sempre faz tudo muito certo. E é basicamente a pessoa que faz um cara muito ruim mudar. Ela é tão boa, tão pura, tão inocente, tão incrível, tão além desse mundo que ela faz o cara que era o mais louco de todos, o cara doidão, metido com várias coisas erradas, faz ele ser uma pessoa melhor. E também a gente tem o arquétipo da mulher fatal, que, recapitulando outro vídeo também que eu já fiz, é a femme fatale, que é muito comum nos filmes do gênero noir. Nesse caso, ela vai ter umas características mais sensuais, então vai ter um apelo sexual muito maior, que também é um atrativo enorme para os homens. E acho que talvez o mais recente dos gêneros que estão ali nessa característica para agradar os homens são... Não tem profundidade para personagem, é uma personagem que aparece, mas a gente não sabe nada sobre a vida dela, ela tá incrível, só tá ali para satisfazer o desejo do cara que é o principal do filme, ou nem isso também, que é a Maniac Pixie Dream Girl. E alguns dos exemplos da Maniac Pixie Dream Girl, eu posso citar a Summer, de 500 Dias com Ela, que, cara,
total isso, porque a gente não tem uma perspectiva maior sobre a vida dela. Tudo que a gente sabe sobre a Summer é através da perspectiva do Tom. E esses exemplos mostram como que a mídia limita a mulher, a perspectiva masculina. Claro que se a gente for contar a quantidade de filmes que vão estar inseridos nessas categorias, vão ser muito mais do que os filmes mais feministas, mais progressistas e mais descritivos para as mulheres. Ou seja, um filme que aborde temas mais realistas, que entre mesmo na perspectiva feminina. E isso afeta diretamente o comportamento das pessoas que consumem esses conteúdos. Se a gente for voltar no tempo e recapitular, os filmes antigos, eles vão estar repletos desse tipo de estereótipo feminino. Com isso, a gente chega a Female Rage, ou Feminine Rage. O termo Female Rage ou Feminine Rage é nada mais do que a raiva feminina, mas não a raiva exatamente, puramente dita como raiva. A gente está falando aqui de um movimento feminista. É uma expressão que se refere à raiva e à frustração que as mulheres têm quando passam por situações de desigualdade. Uma resposta às frequentes injustiças e situações de desigualdade, além das limitações que são impostas pela sociedade patriarcal. Rompendo com essas características antes esperadas de uma mulher, que a gente vê claramente refletidas na mídia, a gente tem aqui o completo oposto disso, que é a exibição da raiva como forma de protesto contra as desigualdades sociais, que eram muito mais fortes nessa época. Esse conceito ganhou destaque mais ou menos nas décadas de 1960 e 1970, com o começo dos movimentos feministas. E nisso a gente tem um grande impacto com a inserção de várias autoras e escritoras sobre a área, que vão falar um pouco sobre essa raiva feminina. Como valor, a gente entende, pode ser entendido que a raiva feminina é uma forma de validar as experiências passadas pelas mulheres e canalizar as emoções, meio que mostrando que tudo bem uma mulher ter raiva também. E que, claro, além de estar tudo bem, é necessário que a gente sinta raiva. A gente tem direito de demonstrar isso, porque nós somos seres humanos, assim como os homens. Com isso, a gente chega à nossa querida e amada personagem, Comunhão. Se hoje personagens como a Comunhão podem existir, é graças a esses movimentos, uma vez que a gente antes tinha vários outros tipos de personalidade e que não eram nem um pouco próximos de uma mulher real. Claro que a Comunhão é um estereótipo também, ela não é uma pessoa real, mas ela transgride aí vários níveis de preconceito e vários níveis de opressão às mulheres também. Então por isso que ela é uma personagem incrível. E assim, claro, você pode não gostar dela e tal, mas você tem que admitir que ela tem estilo. Pra quem não conhece a Comunhão, ela é a protagonista do drama It's Okay Not to Be Okay, que foi traduzido como Tudo Bem Não Ser Normal. Olha, é um tema que combina bastante com tudo que eu já falei aqui, não é? Esse drama fala muito sobre questões sociais, perspectivas e tudo mais. A Comunhão é só uma das personagens. É um drama com personagens incríveis, com atuações maravilhosas. A Comunhão é uma dessas personagens, ela é uma das grandes personagens do drama, não só por ser protagonista, mas porque ela também transgride um estereótipo de dorama coreano, né? Porque também não é comum que a gente encontre esse tipo de personagem em doramas. Eu particularmente acredito que esse foi o primeiro dorama que eu assisti que uma personagem tão diferente, tão disruptiva, tão até, sei lá, ela ocupa meio que um espaço de um protagonista masculino no drama. Muita gente faz essa piada e eu acho que ela é bem real. Mas por quê? Por quê? Uma mulher histérica é a mesma coisa que um homem, uma mulher que apresenta traços de raiva é muito associada ao homem, porque tudo isso normalizado na série, normalizado. Acontece, assim, como no cotidiano. Da mesma forma que acontecem com os homens no nosso dia a dia. A gente vê muitos homens agindo como a Comunhão e eles não são chamados de malucos nem de doidos. Eles são homens normais. Então, assim, né, alguma coisa tá diferente aí, não sei. A gente conhece a Comunhão nessa história, né? A gente acompanha também o Gantê e o Santê, que são irmãos. O Gantê, que é um irmão que cuida do irmão mais velho dele, que tem autismo. Então ele tem uma série de limitações, acaba abdicando de várias coisas da vida dele pra se manter e manter o irmão também. E no meio disso aparece a Comunhão, que é uma escritora de livros infantis. Pasme, a bicha, ela tem estilo
E ela é bem sucedida também. Mas assim, é algo que eu não esperaria dela, que ela escrevesse livros infantis. E são livros, assim, incríveis. Olha, gente, eu tenho alguns deles. Esse aqui é o meu favorito. O Menino que se Alimentava de Pesadelos. É uma história muito bonita. Ele já aparece no primeiro episódio, sim, super emocionante. E quando você lê os livros, quando você vê os livros dela que passam também na série, você entende um pouquinho da personalidade dela. Bem doida. Sim, ela é bem doida. Que tipo de pessoa coloca esse tipo de traço pra um livro infantil? Então, assim, quando você ouve infantil, entenda que são crianças pequenas mesmo. São crianças, assim, de 8 anos, vão ler esse livro aqui. Ele é bem bizarro para um livro infantil. Quando você para pra ver que ela é uma escritora de livros infantis, você vê qual a obra dela, você entende um pouco da psique da Comunhão. Ela é uma pessoa excêntrica. Quer morrer? Ela não é uma pessoa como as outras. Mas ela também não é aquela, ela é tão diferente das outras, ela é tão diferente, ela é uma pick me girl. Não sei se essa seria a palavra ideal para definir a comunhão. A comunhão é a comunhão. Ela é alguém que realmente não veio para este mundo de brincadeira. Quando eu falo que ela é meio doida, a gente vê isso na personalidade dela durante a série. Logo no começo, a gente já vê que ela é muito grossa com as pessoas, ela é rude, ela responde mal, ela grita, ela faz estardalhaço, ela quer o que ela quer, ela insiste. Quer um comportamento um tanto birrento, parece um pouco de criança? Parece. Mas assim, ok, ela faz a história ser interessante, o comportamento dela faz. Ela seria insuportável pessoalmente? Seria também. Mas ela é legal, eu gosto de acompanhar, você se interessa pela história dela, porque é marcante, é interessante, dá vontade de continuar. E a gente entende que ela teve uma infância muito difícil também, e que isso, de certa forma, afeta a maneira como ela lida com as pessoas. Ela teve vários problemas com a mãe, com o pai, assim, a família dela completamente ausente, claro, ausente até certo ponto, mas que também os pais dela não batiam muito bem da cabeça, eles não eram pais normais. Não é só um pai ruim, sabe? Eles realmente eram meio doidos. Então não dá pra esperar que ela fosse uma pessoa lá muito agradável de se conviver. Mas a gente tem que entender que ela também é um ser humano, ela também merece ser amada como todo mundo, né? Então ela é uma pessoa que claramente precisava de acompanhamento psicológico, de atenção, de terapia, porque ela tem sim muitas questões não resolvidas e o dorama ele acaba sem que ela resolva essas questões dela, mas ela é um grande exemplo de uma personagem que só existe e só é aceita porque várias outras questões feministas foram vivenciadas ao longo do tempo. A gente só conhece a Comunhão hoje porque houve o evento chamado Family Rage. E sim, por que não dizer que ela faz parte desse movimento? Porque ela é uma mulher diferente, ela não é algo esperado, ela não é uma pessoa moldada. Ela é uma personagem muito realista ao mesmo tempo. Ela é doida, ela é fora do padrão, ela é maluca, mas ela tem muitas camadas. Tantas camadas que nenhuma das personagens antes tinha. Tem outro vídeo aqui que eu fiz no canal, que eu gosto muito dele, que é sobre a Alex Russo, dos Feiticeiros de Waverly Place, que eu acho que foi uma das primeiras personagens que eu tive contato como criança, que não faz parte de um estereótipo da menina boazinha, da menina que tá ali pra ajudar todo mundo, que quer salvar o mundo, que quer fazer o bem. Ela é uma pessoa que tá vivendo a vida dela. Tipo, é isso, sabe? Ela tá vivendo a vida dela, ela vai fazer as coisas dela. Claro, ela não é uma pessoa boa, ela não é um exemplo de conduta, assim como a Comunhão. Elas não são exemplos de conduta pra ninguém. Não é pra você ser como elas, sabe? Não é. Mas elas também mostram um lado que deveria ser mais retratado. Por que a gente precisa ser heroína? A gente precisa ser heroína por quê? A gente não queria que fosse assim. Ninguém queria fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Ninguém queria ser super-heroína. Ninguém queria fazer mais do que as coisas que pode fazer. A gente queria ser mais como a Comunhão, a gente queria ser mais como a Alex Russo. Não tô dizendo aqui que a gente quer ser ruim, que a gente quer meter o louco, enfim. Eu tô dizendo aqui que essas expectativas, essas personagens que são tão boas, tão puras, tão legaisonas, tão galera, tão do povo, essas personagens, elas acabam fazendo com que a gente fique mais marcada ainda com esse tipo de coisa. Que a gente deixe de ser egoísta, porque é importante ser egoísta também. Você tá toda lascada e você tá querendo salvar uma pessoa, será que você consegue salvar essa pessoa se você não tá nem conseguindo se salvar? É mais ou menos isso. Outra coisa que eu gosto muito é que os doramas são extremamente estereotipados. Extremamente. Eu tô falando aqui da mídia no geral, sobre o Female Rage.
Mas os K-dramas são ainda mais assim, porque a gente tá em 2024. A gente vê muito dorama que a protagonista tem que ser sempre fofa, sempre uma mulher ingênua, pura. Os doramas estão cheios de personagens assim e são insuportáveis. Eu não aguento assistir mais dorama assim. Claro, tem um ou outro que são legais, mas gente, sem paciência pra isso. A Comunhão, ela quebra todos os paradigmas dos doramas, ela parece muito mais com um protagonista masculino. Você não acha que como ela parece um desses CEOs aí dos doramas de romance? Ai, porque ela é dona de tudo e ela quer, porque quer o Kantê, então ela vai fazer de tudo pra conseguir ele. E tem aquela coisa mais agressiva de, vai lá e pega aquilo pra mim. Quando um cara faz isso, ninguém diz nada. Quando é a Comunhão, as pessoas ficam, essa mulher aí, sei não, viu? Não sei, não é boa peça, não é gente boa, não. Pra gente ter uma personagem tão rica como a Comunhão, bom, ela foi escrita por uma mulher também, então isso tem um peso muito forte. Isso também significa que as mulheres estão participando das produções, dos conteúdos, da arte e da literatura. Como eu falei, elas começaram a fazer isso justamente com essa época dos protestos, da luta pelos direitos, a Female Rage. Então, as mulheres começaram a aparecer nessa indústria, que é uma coisa também que não acontecia. Você vai ver talvez uma ou outra mulher, assim, no caso, muito perdido, mas hoje a gente tem várias mulheres na produção. Ainda é escasso, ainda não tá bom, ainda não é suficiente. Elas que fazem isso acontecer. Elas sabem como que é o pensamento de uma mulher, elas sabem os problemas que a gente vive, elas sabem as questões que a gente passa, então é isso que é necessário. Não é só a personagem, porque um cara... Não, a gente precisa de lugar para as mulheres escreverem coisas assim. Sempre que uma mulher tá inserida numa produção que representa uma mulher, a gente vê delicadeza, a gente vê cuidado, a gente vê expressão, a gente vê arte. A gente vê uma arte que faz com que a gente se sinta pertencente a algo, que a gente se sinta parte desse mundo. E talvez, anos atrás, as mulheres olhassem para esses filmes e pensassem, caramba, ainda falta tanto pra eu ser assim, ainda falta tanto, eu tenho que mudar tanta coisa em mim pra ser esse tipo de mulher. E é claro, é bom lembrar que com isso eu não tô dizendo que personagens mais delicadas, mais fofas, mais Barbies sejam ruins, claro que não. Essa feminilidade também é muito importante. Ela deve existir porque ela também faz parte do complexo feminino. As mulheres são dotadas de várias personalidades, de várias características, mas as mulheres como a Comunhão também precisam de espaço. Elas também existem e elas também devem ser respeitadas. É isso, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado do cenário. Acho que foi um must do vídeo de hoje e da qualidade também do vídeo tá um pouquinho melhor. Comentem personagens que vocês gostariam que eu falasse sobre, músicas também, filmes, fiquem à vontade para opinar. Falem o que acharam do vídeo. É isso, até mais. Tchau!